Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos testar esse disco da TNT de 10 polegadas que promete cortar madeira, alumínio e também aço, cortando pregos, vergalhões e também metalon, né? Aquele tubo estrutural quadrado para a gente poder utilizar na serralheria, montar portões e por aí vai. Corte de aço com serra ao invés do disco tradicional abrasivo tem várias vantagens. Por exemplo, o corte fica bem preciso, não tem rebarbas para depois você precisar limpar, a peça não esquenta tanto e além disso não tem aquela faisqueira que o disco abrasivo solta, que por exemplo aqui em casa, como eu corto peças na garagem, aquelas bolinhas quentes que o disco abrasivo tira de metal derretido ali, cai na cerâmica, aquilo destrói a cerâmica, porque ela se funde com o esmalte da cerâmica e se você tirar quebra, vira uma nojeira, estraga mesmo. Então essa serra aqui não gera essas faíscas. E no Brasil nós temos marcas como a SM, por exemplo, que tem discos que são até de qualidade, eu acredito. Eu nunca testei aqui no canal, quem sabe a gente consiga testar produtos da SM aqui no canal. Mas são discos mais caros. Esse daqui é um disco que eu tô deixando o preço aqui, galera. Olha só, 180 e poucos reais, né? Ele tá custando. Então olha a diferença de preço. A questão é, será que ele corta realmente aço? Nós vamos cortar metalão com ele, nós vamos cortar diversos metais e testar. E não só testar se ele corta, mas a durabilidade. Eu vou aproveitar que eu tô montando o portão aqui do canal e também a bancada, já que vocês estão dando like, se inscrevendo no canal, comprando pelos links, agora eu vou construir o estúdio do canal, um novo estúdio, nova oficina do canal para poder testar muito mais ferramentas para você fazer a compra certa. Não se esqueça, eu sou Marlon Nardi, testa já o botão de se inscrever e like ali, galera, porque aqui no canal eu testo e comparo ferramentas de forma completa, sempre buscando o melhor preço para você fazer a compra certa, porque quem tem ferramentas é feliz. Essa daqui é a embalagem que vem o disco, ela diz que é uma lâmina multicorte, 250 mm de diâmetro, o furo interno de 30 mm com 50 dentes. Corta madeiras, pregos, vergalhões. Então podemos ver que ela promete cortar aço porque está escrito vergalhões aqui, que são feitos de aço. Inclusive no anúncio da própria TNT está lá, que corta aço carbono. É uma lâmina de 10 polegadas então, né, com um diâmetro de 254 milímetros. Muito importante, galera, porque aqui nesse vídeo eu vou mostrar também a adaptação dessa serra numa serra esquadria. Porque utilizar uma serra esquadria para cortar metais é muito bom, porque o ajuste de ângulo de precisão, por exemplo, para fazer cortes em 45 graus, é muito mais preciso numa serra esquadria do que, por exemplo, numa policorte. Eu nunca vi até hoje uma policorte que tenha ajuste tão preciso quanto uma serra esquadria para ângulos. Então é muito prático você colocar o ângulo ali e cortar. Então é bem interessante, porque daí a sua serra esquadria vai cortar madeira, alumínio, vergalhão, metalon e por aí vai. A rotação máxima desse disco é de 5.500 RPMs, mas nós vamos utilizar uma rotação menor para poder cortar aço, justamente para não desgastar tanto as vides, né, os dentes da serra. Inclusive a recomendação da própria TNT para cortar aço é reduzir a rotação do disco para 2.500 RPMs. Mas como que nós vamos reduzir a rotação da nossa serra esquadria, Marlon? Ela é um motor escovado universal que funciona direto na tomada, não tem ajuste de velocidade, tirando serra esquadrias com motor brushless. E olha lá, que tem umas que tem motor brushless, mas não tem opção de mudar a rotação. Para isso nós vamos utilizar esse outro produto aqui, que vai estar o link na descrição também, que é um controlador eletrônico dimmer de 3.500 watts. Isso daqui é um dimmer, galera, ele vai controlar a potência de saída da rede elétrica. Então você vai plugar na tomada aqui, aqui você vai ter a saída, né? Plugar a sua serra esquadria, e aqui você vai, ó, ligar, escuta o estralo, ó. Ligou. E você vai controlando a potência até no máximo 3.500 watts. Então se sua serra esquadria tem mais do que essa potência, não dá para ligar aqui. Aqui dentro basicamente é um circuito com triac e um potenciômetro e diac, mais componentes eletrônicos para poder controlar a tensão média na saída, como consequência controlando a potência na saída. Será que vai funcionar? Não sei, nós vamos testar aqui. Abrindo o disco, dá para ver que o furo dele realmente é de 30 milímetros, né? E a minha serra esquadria da Stanley, ela tem um furo de 22 ponto alguma coisa milímetros. Então é por isso que vem esses 4 adaptadores aqui. Todos entram aqui no centro do disco, né? Ó, todos passam no centro. Certinho, fica bem justo, ó. Olha só, galera, não tem folga lateral nenhuma, então é bem preciso. Paquímetro aqui, vamos ver o diâmetro interno. Esse cara aqui, 25,5. Esse cara aqui, 19 milímetros. Esse cara aqui, 22,24 milímetros. E esse daqui, 16,14 milímetros. Então, praticamente vai caber em todas as serras possíveis. Na verdade, galera, minha serra esquadria, eu fui lá verificar, o furo do disco é de 25,4 milímetros. Então, vai ser, vamos ver se vai ser esse adaptador. Vai ser esse adaptador aqui, ó.
25.44. Essa daqui é a minha serra esquadria, galera, não reparem que tá bagunçado aqui, que eu tô organizando para montar a bancada. É uma serra esquadria da Stanley, modelo SM16B2 de 1650 watts, para discos de 10 polegadas, rotação 4.800 RPMs. O disco aceita até 5.500 e é nela que nós vamos testar aquele equipamento que reduz a RPM dela, né? Ou melhor, a potência do motor como consequência RPM. Nós vamos ver que tem alguns probleminhas em fazer isso, mas bora ver pra frente. Ela tá sem a proteção do disco aqui, aquela proteção que sobe sozinha, justamente porque lá no meu outro canal Marlon Nard, onde eu ensino eletrônica, programação e impressão 3D, eu já construí as bancadas do meu outro laboratório, com Metalon, MDF e tudo mais. E lá eu ensinei a como adaptar aqui disco abrasivo de 9 polegadas e também um de 10 polegadas, para cortar com disco abrasivo com a sua serra esquadria. Tanto até que nós fizemos um reforço aqui com latinha de alumínio para não derreter a borracha e por aí vai. Dei a dica para vocês fazerem essa bucha em um torneiro para poder mudar o diâmetro aqui central da serra para poder usar os discos de 9 e 10 polegadas abrasivos aqui na serra esquadria. Então vou deixar o vídeo aqui porque lá eu também construí já bancadas e tem a dica sobre o disco abrasivo nessas máquinas aqui. Até tivemos que dar uma lixada aqui, ó, para poder rebaixar um pouco a altura, porque como o disco abrasivo de 9 polegadas ele é menor, ele vai dar menos altura, para dar a quantidade de corte certo ali, para o disco poder cortar coisas profundas, tivemos que descer um pouco a regulagem da máquina. Aqui nesse caso, como a gente também vai utilizar um disco de 10 polegadas, não tem que modificar nada em questão à altura, né? Porque o disco vai continuar do mesmo tamanho. Para poder trocar a serra aqui tem que soltar esse parafuso, que se eu não me engano é rosca esquerda. Estou utilizando já a nossa chave de impacto da Pro Euro, que tem vídeo aqui no canal, estou deixando aí para vocês. Ó, já está sendo útil aqui. Em vez de pegar uma chave alha e ficar me matando forçando aqui, eu uso a chave de impacto. Antes de soltar, temos que pressionar essa trava aqui para travar o eixo. Se é rosca esquerda, vamos colocar ela para apertar, velocidade máxima. Bora lá. Pronto. Disco TNT, se atentar ao sentido de giro, tá? Essa máquina roda assim, tem até uma seta aqui indicando. Primeiro, o adaptador. Em cima do adaptador que ela já tem. Vamos ver se vai dar certo. Vou pôr o adaptador aqui na serra, na verdade. Tem que garantir que o adaptador, pessoal, vai ficar alinhado com a serra, porque senão ele cai lá para dentro, porque ele é mais fino do que o suporte, no caso dessa serra esquadria da Stanley. Sentido de frouxar o parafuso para poder apertar ele. Bora ver se ficou alinhadinho? Ficou alinhadinho, não deu vibração nenhuma. Agora, galera, esse daqui é o trilho de alumínio do portão. Bora cortar ele do tamanho certo. Primeiro corte dessa serra TNT no alumínio. Para cortar no alumínio não precisa mudar a rotação da serra, então ela ficou nos 5.500 rotações, que é a rotação da ferramenta original. Ficou um corte bem limpo e sem rebarbas. Ela está bem afiada. Agora nós vamos cortar aço com essa serra aqui, galera. Vamos primeiro medir o RPM com ela ligado direto na tomada. Então coloquei um pedacinho de fita isolante aqui, ó, e nós vamos medir. 4.400 RPMs. Agora vamos pegar o dimmer, controlador. Vamos ver se ele aguenta, se ele já não vai explodir de cara, né? Liguei na tomada, liguei na máquina. Vou ligar ele, deixar nessa primeira posição aqui. E vamos ver. Já é forte, vou deixar menos. Tá no mínimo, vamos ver quantos RPMs. Com o dimmer no mínimo e a serra esquadria da Stanley, esse modelo aqui deu 2.700 RPMs mais ou menos. A fabricante, a TNT, pede 2.500 RPMs para esse disco cortar aço, para ele conseguir durar. Com 2.700 RPMs, com ele em vazio, na hora que ele for cortar o metalão, provavelmente ele vai perder velocidade. Provavelmente não, vai. Porque ao mudar a tensão, ao diminuir a tensão do motor escovado, ele acaba perdendo torque também. Então esse é o problema de não ter ou uma serra esquadria feita para cortar metal com disco, que com motor escovado, que vai ter uma caixa de redução para manter a RPM com torque,
ou uma com motor brushless, que tem torque em várias faixas de rotação. Então esse é o problema dessa adaptação, né? Que seria perder um pouco de RPM. Mas vai cortar. Talvez a gente possa aumentar um pouco mais o RPM, porque no momento que ele for cortar o metalão, aí ele vai perder um pouquinho, vai ficar dentro dos 2.500 ali. Vou cortar então esse perfil U de aço. Tá? Ele é de 50 por 25 milímetros por 2 milímetros de espessura. Existe um posicionamento certo que nós devemos fazer para não ficar perigoso cortar com esse disco e para que o disco corte sempre pegando a menor área possível, para evitar o desgaste prematuro dos dentes. Então bora pro primeiro corte aqui, galera? Vamos ver, tá bem preso aqui, tá? Isso é muito importante, ele tá bem preso. Vamos lá. Galera, olha só, a peça não tá quente, só tá morna. Olha a precisão do corte sem rebarba nenhuma. Eu não preciso dar acabamento aqui, quer ver? Olha o acabamento desse corte. Que beleza, ó, não tem nada de rebarba. E a serra esquadria não perdeu tanto RPM. Perde um pouco, mas você vai controlando ali. Cortou mais rápido ainda que um disco abrasivo. E olha que acabamento bom, cara. Que esse disco corta metal, ele corta filé. Agora, qual a durabilidade dele? Vamos descobrir. Eu vou fazer vários cortes aqui e toda vez que eu fizer um corte em metal, vou mostrar para vocês. E outra vantagem é que se eu estivesse usando o disco abrasivo aqui, como eu mostrei no vídeo lá construindo a bancada no outro canal, eu iria ter que tirar essa parte plástica, iria ter que proteger aqui, iria proteger aqui, por conta das bolinhas de metal quente que derrete tudo, com o disco abrasivo. Com esse disco não tem esse perigo, porque ele só gera, ó, esses cavaquinhos de metal, que nem quentes são para derreter alguma coisa. Agora o que eu vou fazer é cortar 2 perfis U que vão ser colocados ali no teto. Terceiro corte que eu faço, vamos dar uma olhada nos dentes aqui. Todos os dentes estão intactos, galera, sem nenhum sinal de quebrado. Galera, simplesmente estou adorando essa serra aqui. Não me queimei, porque as bolinhas de metal com disco abrasivo queima. Cortou rápido, preciso. Já fizemos diversos cortes e nenhum dente trincado, quebrado, com lasquinha, nada por enquanto. Vamos continuar testando, mas é muito bom cortar assim. Ah, Marlon, mas o corte é lento. Não, galera, o corte está na mesma velocidade praticamente que o disco abrasivo. E outra, eu tô sendo bem cauteloso aqui, ó, para justamente aumentar a vida útil do disco. Para que eu vou cortar mais rápido que isso? Só para danificar o disco? E sobre a serra, novamente, galera, tem uma serra dessa que corta aço dessa forma, com esse ajuste de precisão aqui no ângulo, olha só. Porque aqui, ó, se eu quero 45 graus, eu pressiono o botão, mando pro 45 e solto. Ó, não tem folga nenhuma. Se eu quero 44, eu mando ali, 44, né? Escolho aqui, vamos lá, 44. Beleza? Bem em cima, dá pra ver certinho, que tá meio sujo. Eu vou lá e só travo aqui. Folga nenhuma e muita precisão. Agora bora cortar os metalões que vão compor o portão. Sempre meça 2 vezes e corte uma. Assim não tem erro. Agora eu vou cortar o metalão 60 por 40 na chapa com 1,2 milímetros de espessura. E galera, olha só
esse corte aqui não preciso vir com a esmerilhadeira tirar as rebarbas, porque não tem rebarba e ele não esquentou. Vai encostar essa parte do meu braço? Não esquentou, nada. Tô muito contente, galera, porque não encheu daquelas bolinhas de metal, não estragou meu piso, porque elas se fundem com o esmalte, estraga tudo. É, ó, tudo legal. Vamos ver se tá no esquadro, galera, o corte, ó. Perfeito, agora sim, ó. Perfeito também. Eu primeiro cortei quadrado para depois cortar em 45 graus, porque eu prefiro assim para que o comprimento fique mais corretinho, fique mais fácil de posicionar. Porque quando você está cortando direto em 45 graus, você não tem tanta precisão para pegar aonde a serra vai pegar no corte. É ruim isso porque eu vou fazer 2 cortes a mais e desgastar mais a serra, mas eu prefiro assim para manter a precisão. Primeiro corta reto, depois em 45 se baseando na bordinha aqui. Ó, galera, eu esqueci de gravar o corte, tá? Mas eu fiz 2 cortes nesse perfil U, tá? Ó, aqui, ó. Esse corte e esse. Tirei só um tantinho que não entrava lá. Então fiz 2 cortes a mais com a serra. E galera, dessa contagem ainda de cortes, ainda teve mais uns 20 que eu tive que cortar os metalões do outro portão ainda por cima, né? Os metalões fininhos. E ainda eu errei o ângulo dos metalões finos. Tive que refazer o corte de novo. Então pode pôr mais uns 20 cortes de metalão. Para poder testar a serra também, nós vamos cortar aqui uma barra chata. Tô deixando essa medida dessa barra chata aí na descrição. É uma medida em polegadas. Por que eu coloquei a barra chata assim de pé? Ora, porque é o certo a cortar aqui nesse caso. Eu tenho que sempre pensar no corte como a menor área possível para o disco cortar. Então olha só, os dentes vão pegar na menor área possível ali. Dessa forma eu desgasto menos minha serra e o corte fica mais rápido. Bora ver então. Galera, bem rápido o corte, não esquenta. Aqui ficou uma pequena rebarbinha, mas ó, já saiu com a mão, sem rebarbas desse lado e do outro lado também. É um corte rápido, né, inclusive. Bora fazer mais alguns aqui. A desvantagem de utilizar a serra esquadria é que ela vai ter formas de prender, às vezes, piores do que uma policorte, né? Nesse caso, para prender a barra chata, eu consegui forçar aqui bem e utilizei essas quick grips aqui, né? Essas garras, para prender do lado. É raro os momentos que você vai ter dificuldade em prender alguma coisa aqui, mas pode acontecer. Daí, nesse caso, a policorte ganha. Mas lembrando, você pode utilizar essa serra também na policorte, respeitando o RPM e o tamanho. Segundo corte de barra chata, após ter cortado todos aqueles metalões. Esse finalzinho acontece porque a peça não estava presa, né, em nenhum lugar, então ela acaba escapando antes da serra terminar o corte. Isso é normal. Do outro lado, ficou perfeito. Terceiro corte em barra chata. Soltou aqui, galera, vou apertar direito porque senão fica perigoso. Ainda mais que eu tenho 5 metros de barra para lá. Vou segurar aqui com a mão. Depois de cortar tudo isso de ferro, de aço, será que corta bem madeira, galera? Bora ver. Cambará de 3 por 5,5 centímetros, madeira de dureza intermediária. Tirei o regulador de tensão justamente para ela trabalhar na velocidade máxima da serra esquadria, que nesse caso o meu é 4.800 RPM. A diferença de rotação, né, galera? É, galera, dá pra sentir que a serra tá muito bem afiada ainda, você não precisa forçar para cortar. E o acabamento do corte, muito top. E os dentes, depois de tudo isso de corte, será que tem algum trincado, algum quebrado? Eu já fiz a vistoria várias vezes,
não tem nenhum dente quebrado, não tem nenhum dente trincado, nada. As vigas estão intactas por enquanto. E olha que legal, galera. Essa daqui é uma serra para madeira e alumínio. E essa daqui é uma serra para madeira, alumínio e aço, né? Vergalhão, prego, metalão. Olha a diferença nos dentes. Nos dentes dessa serra que não é para aço, você percebe que a parte de trás do apoio da viga é menor. Justamente porque a serra que corta aço tem uma força maior exercida pelo metal contra o dente, né? Nesse sentido. Então tem que ter uma superfície, uma área de apoio da viga muito maior. Então por isso que normalmente os discos que cortam aço, eles têm esse dente com apoio bem grande. Olha só a diferença. Conclusão, em minha opinião, sobre essa serra, galera. É fantástico poder cortar com uma serra ao invés de disco abrasivo. Eu cortei já com os dois nessa mesma serra circular. O corte fica muito preciso, não que com o disco abrasivo não ficava, mas fica mais preciso que o disco abrasivo. Não esquenta o material, então você não precisa esperar esfriar para já pegar. O fato de não ter rebarba no corte agiliza demais, galera, porque antes eu dedicava um tempo só com a esmerilhadeira para ficar tirando essa rebarba dos metalon. O fato de não fazer faísca também para todo lado é muito bom, principalmente aqui que o piso que eu não posso danificar ele. E também para os respingos não ficarem queimando mão, furando luva, estragando a própria serra esquadria, né? Com essa serra que não danifica nada. Você não precisa de nenhuma adaptação na sua serra esquadria para poder cortar metal, aço com ela. E o fato de poder transformar a serra esquadria, que tem precisão no ajuste do ângulo, em uma máquina que corta aço também é fantástico. Lembrando que você pode utilizar esse disco também na sua policorte com disco abrasivo. Você pode instalar nela e só mexer no RPM se quiser que a serra dure mais. Porque a 5.500 RPM ela também vai cortar aço, só vai durar menos. Com relação à durabilidade, foram 53 cortes no aço, cortando diversos tipos de metalon, barra maciça, 2 cortes no alumínio e ainda um corte na madeira. Se eu estivesse usando disco abrasivo, eu já teria utilizado vários. Então, com relação ao custo de preço por corte, eu não sei se a serra vai acabar batendo o disco abrasivo. Eu acredito que sim, mas só um teste mais longo vai dizer. E eu trago aqui no canal para vocês. Eu ainda vou montar a bancada aqui do canal, já que vocês estão curtindo, se inscrevendo e comprando os produtos pelos links. E nela eu vou fazer muito mais cortes e vou trazer aqui para vocês. Em breve sai o vídeo do portão. E na minha opinião, mesmo que saia um pouquinho mais caro cortar com a serra do que com o disco abrasivo, todos os benefícios de não ter rebarba, um corte frio, um corte preciso, vale a pena pagar um pouquinho mais caro para cortar com esse disco aqui. Eu gostei tanto que esse é o segundo disco novo. Eu vou deixar aqui para quando aquele não cortar mais, eu poder trocar por esse. Claro que ainda tem a opção de mandar afiar o disco. Eu só preciso achar um lugar e para ver se o preço compensa. Eu acredito que vai compensar. De qualquer forma, eu já garanti o meu segundo. O link com o melhor preço e melhor frete já está aqui embaixo na descrição. Se você quiser adquirir no mesmo lugar que eu, é só clicar aqui e comprar. E se você está vendo esse vídeo aqui é porque você gosta de serralheria também. Essa daqui é uma esmerilhadeira a mais barata do Brasil, que vem com 2 baterias da Ecocem, ó. O link do vídeo dela tô deixando aqui para você já clicar e assistir. Essa vale a pena também. Valeu, galera. Até um próximo vídeo.